Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão aí do nosso conteúdo, a construção da América, ou seja, do continente americano. Bom, antes nós vamos falar aqui da regionalização, né? Como o continente americano ele é regionalizado. Nós temos duas formas de regionalizar o continente americano. A primeira é física, onde nós vamos dividir o continente americano em 3 subcontinentes: América do Norte, América Central e América do Sul. A outra regionalização ela vai em cima do fator histórico socioeconômico do continente americano, que vai levar em conta também a língua, o idioma falado. Então, a América ele vai ter dois blocos: a América anglo-saxônica, que foi colonizada pelos anglo-saxão, quer dizer, ingleses, e a América Latina, que foi colonizado pelos latinos, né? A língua derivada do latim, que é o espanhol, o inglês e o francês. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, o Canadá não tem os 2 idiomas, o inglês e o francês? E o francês não é derivado do latim? Sim, só que o Canadá ele foi colônia de povoamento e não de exploração. Aí a gente vai falar aqui dessa colonização. A América do Norte, nós temos as 13 colônias, onde nós temos a colônia de povoamento, tá? E quando a gente fala de colônia de povoamento, nós vamos ter as características aí que é voltado aí para o mercado interno. Então, tudo que ele produzia, ele vendia e ele consumia entre si, tá? Tanto para o mercado interno como o mercado externo. Nós temos também a mão de obra assalariada, né? Então, na colônia de povoamento, nós não tínhamos mão de obra escrava, nós tínhamos mão de obra assalariada e familiares, né? Então, é aquele trabalho entre a família que eles trabalhavam para o sustento da família. E o que sobrava ele vendia no mercado interno. E também outro que a gente chama a atenção aí dessas características de colônia de povoamento era que essas famílias ela tinha pequenas e médias propriedades e era praticada a agricultura, a policultura, quer dizer, uma variedade de agricultura dentro da mesma propriedade. Agora, quando a gente vai falar de colônia de exploração, ela não fixava, o interesse dos europeus era explorar e não desenvolver essa região. Então, eles vinham, exploravam, levavam a matéria-prima, ia para a metrópolis, e da metrópolis ele que distribuía. Eles eram obrigados a comprar de volta essa mercadoria transformada. Por isso que quando a gente fala aí das características da colônia de exploração, nós vamos ter o pacto colonial, que é exatamente isso: toda a mercadoria produzida na colônia tinha que ser mandada para a metrópolis. Tá? Esse é o pacto colonial. A outra característica muito importante era que a mão de obra aqui era escrava. Então, a colônia de exploração tinha mão de obra escrava. Tá? O sistema não era de policultura, né? Como era o caso aqui da colônia de povoamento. Na colônia de exploração, nós temos a monocultura. E o que é isso? Monocultura é só um tipo de plantação. Exemplo, a cana-de-açúcar. Então, eu vou ter uma grande extensão de terra com a produção de cana-de-açúcar. E também, né, já que a gente está falando aí dessa extensão de terra, nós temos aí esse sistema de grande extensão de terra na mão dos latifundiários. Então, essa é a diferença aí da colônia de povoamento e da colônia de exploração. Bom, meus amores, essa foi a nossa revisão. Até a próxima.